nós, Senhor, espero que hoje estejam aqui prontos para adorar a Deus, que nós possamos declarar que Ele é digno de tudo, digno de toda a honra e toda a glória, toda a adoração, e que nós possamos permanecer na presença dEle durante o culto e durante toda a nossa semana. Em nome de Cristo.
possamos estar, Senhor, aos teus pés, Senhor. Não há, Senhor, ninguém, Senhor, como tu, Senhor, para que nós nos possamos prostrar diante dele, Pai. A teus pés
tua casa, que tu agora te possas prostrar aos pés do Senhor, tu possas colocar-te diante dele, porque ele é o teu porto seguro. Ele é o teu porto seguro. Porque quando tu estás aos teus pés, Senhor, quando estás aos pés do Senhor, quando estás aos teus pés, nada te pode acusar. Porque Ele te perdoou, porque Ele te abençoou, porque Ele te amou. A teus pés, Senhor. Essa é o nosso clamor esta manhã, Senhor, que nós possamos estar sempre diante dos teus pés. Amém. Irmãos, estamos muito contentes porque estamos mais uma vez juntos para estar aos pés do Senhor, juntos para adorar o Senhor, juntos para o louvar, juntos para aprender mais dele. E nós acabamos de ouvir um louvor maravilhoso. Acabamos de cantar que a teus pés, Senhor, arde o meu coração. A teus pés, Senhor, arde o meu coração. Isso faz-me recordar a passagem de Emaús, não é? Quando eles encontraram o Senhor depois dele ressuscitar e que nem se aperceberam de quem ele era, e mais tarde, quando sabem quem ele é, eles dizem, bem nos ardia o coração. Nós também, Senhor, cantamos que arde o nosso coração. E arde o nosso coração, Senhor, porque nós sabemos tudo quanto Tu fizestes por nós. Mas como é que nós mostramos realmente que o nosso coração arde por Ti? Como é que nós mostramos que estamos gratos porque Tu nos perdoaste? E uma pergunta se coloca agora diante de mim. De que é que tens medo? De que é que tens medo? Nós ensinamos que a verdade liberta. Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Mas para isso, temos de chegar à verdade. A verdade não nos pode libertar se nós não chegarmos à verdade. E eu hoje quero-te fazer uma pergunta. Como é que tu chegaste aqui hoje? Como é que tu estás hoje a ouvir a palavra do Senhor? Da tua casa, num grupo de amigos, não importa aonde. Eu não pergunto se tu chegastes de carro do trabalho, de autocarro, de bicicleta ou a pé. A pergunta é como chegamos aos pés do Senhor? Como é que eu cheguei aqui? E a minha história começou mais ou menos há 30 anos. Por convite da minha mãe e das minhas irmãs. Eu fui à igreja uma ou outra vez, antes de casar e depois com o Vítor. Mas isso só aconteceu porque houve alguém que me amou o suficiente. E que me amou o suficiente para dizer-me, vem e vê. Para me convidar para vir e ver. E foi o ir e ver que nos fez começar a ficar expostos a Jesus. E porque fomos e porque vimos, hoje somos seus discípulos. E as vossas histórias, eventualmente, são diferentes da minha. Mas a maioria dos que aqui estão aqui porque em algum momento da vossa vida alguém vos amou. E vos amou o suficiente para convidá-los a vir e ver Jesus. Para muitos foram os pais que começaram a trazê-los à igreja. Para outros foi a convite de um amigo. Para outros foi um colega de trabalho, um namorado, uma esposa, um marido. Na verdade, a maioria de nós tinha provavelmente várias pessoas que fizeram isso por nós. Mas provavelmente, dentro de todas as pessoas que fizeram isso por nós, há uma que se destacou. Há uma que foi a maior responsável por esse convite de vir e ver Jesus. E eu que te peço hoje é que tu penses nessa pessoa que foi a maior responsável por convidá-lo a vir e ver Jesus.
Pensa nela. Escreve o nome dela na tua Bíblia, num bloco, no que tiveres à mão. E então, se for possível, procura essa pessoa. Não digo pessoalmente porque estamos em confinamento, mas procura nas redes sociais, manda-lhe uma mensagem e um telefonema e agradece-lhe. Agradece-lhe por ela ter feito isso. Eu queria que recordassem essa pessoa porque foi aí que começou a vossa jornada. Foi aí que começou a aprendizagem do vosso discipulado. Eu gostaria que no final desta reunião pudesses responder a 4 questões. Já dei um passo para ter um relacionamento pessoal com Jesus? Se já o fiz, tenho de agradecer à pessoa ou às pessoas que me ajudaram a dar esse passo. Se não, se ainda não dei o passo de aceitar a Jesus, posso responder à próxima pergunta. Que ação concreta posso tomar agora para dar o próximo passo no meu relacionamento com Jesus? Já fui e já vi. O que é que eu tenho de fazer a seguir? Terceira questão, como posso ajudar outra pessoa que conheço a dar este passo na sua vida? E quarta questão, o que podemos fazer como igreja para ajudar as pessoas a dar esse passo nas suas vidas? E vamos ver 2 passagens bíblicas que nos ajudarão a responder a estas perguntas no que diz respeito ao primeiro passo no caminho do discipulado da jornada. Venham comigo. 1 João, e vamos ler do versículo 1, do versículo 1 do capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 51. E diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, voltando-se e vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde estás hospedado? E Jesus disse: Vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo por isso por volta da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar, seguiram a Jesus. Era André, irmão de Simão Pedro. E o primeiro procurou seu próprio irmão, Simão, e lhe disse: Encontramos o Messias. E o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas. Jesus encontra outros discípulos. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de que também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: Vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há facilidade. Disse Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores que estas. E disse-lhe Jesus: em verdade vos asseguro que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta é uma passagem que pode dar, como se costuma dizer, pano para mangas. Mas eu vou-me desviar um pouco e olhar para toda a mensagem em vez de me dedicar aos pormenores. E a primeira coisa que eu quero que vejamos é a forma como o convite para vir e ver é transmitido tão naturalmente de pessoa para pessoa. Enquanto Jesus passa, João se volta para as 2 pessoas com quem está e simplesmente compartilha o que sabe sobre Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. E esses 2 discípulos ouvem João e seguem Jesus.
Um desses é identificado como André e o outro é, sem dúvida, João, que raramente se identifica em seu relato no Evangelho. Não sabemos realmente o quanto qualquer um deles conhecia ou sabia de Jesus naquele momento. Certamente eles o conheciam, mas a resposta de Jesus, que Jesus dá, indica que certamente não o conheciam tão bem assim. Porque quando Jesus vê os dois a segui-lo, ele pergunta: que procurais? E eles disseram: Rabi, onde estás hospedado? Provavelmente arranjaram uma forma de se autoconvidarem para conhecer melhor Jesus. Então Jesus os convida: venham e vejam. Depois de passar algum tempo com Jesus, André ficou obviamente impressionado o suficiente para ir encontrar seu irmão, e ele não apenas o convidou para viver Jesus, mas realmente trouxe Simão com ele. No dia seguinte, Jesus convida Filipe, que é da mesma cidade de André e Simão e Pedro, para segui-lo. Aparentemente, Filipe fica sabendo o suficiente sobre Jesus, que vai e convida Natanael para vir e ver aquele sobre quem foi profetizado no Antigo Testamento. O que é comum em todos estes convites é que eles fluíram naturalmente de relacionamentos existentes. Ao conhecer Jesus, as pessoas ficam tão impressionadas com ele que foi natural convidar a sua família, os seus amigos, para virem e ver com os próprios olhos. Eu não sei como é que foi a vossa conversão, mas no momento em que nós queremos, em que nós dizemos sim, eu creio, eu acho que qualquer um de nós, pelo menos passou-se isso comigo e com o pastor Vítor, nós quisemos partilhar com toda a gente. Fomos chamar os amigos, contar à família, quisemos partilhar com todos os que eram das nossas relações. A segunda coisa que eu quero que vejamos é que para convidar outros para vir e ver Jesus, não requer um treinamento especial, não requer uma educação especial. Pensem bem, aqueles homens de quem nós estamos a falar, na sua grande maioria, eram pescadores, sem educação, e tinham pouca ou nenhuma educação religiosa formal. Eles não vinham passado pelo treinamento do evangelismo explosivo, ou completado um estudo bíblico sobre como se tornar um cristão contagioso. Eles apenas compartilharam o que sabiam sobre Jesus com base nas suas interações pessoais. Alguns, como João e Filipe, pareciam ter alguma ideia de que Jesus era o Messias, mas mesmo assim era um entendimento ainda primitivo. A terceira coisa que eu quero que vejamos é que todo o convite era um convite para vir e ver, para vir e conhecer uma pessoa. Não era uma chamada para se tornar parte de uma religião, ou para se juntar a um movimento, ou para se inscrever num programa, ou ser membro de uma organização ou de uma associação. Muitas coisas nós podíamos tirar desta passagem. Mas a última coisa que eu quero chamar a atenção é que nenhuma dessas pessoas tentou mudar a outra pessoa. Eles apenas o chamaram para vir e ver Jesus. Eles permitiram, sim, que Jesus fosse aquele que transformou as suas vidas. E antes de usarmos o que aprendermos aqui para respondermos às 4 questões que eu fiz inicialmente, vamos olhar para mais uma passagem que nos dará algumas coisas adicionais sobre as questões que nós vamos responder. E a passagem que eu quero ler agora está em Mateus, capítulo 9, e vou ler do versículo 9 ao versículo 13, que diz assim: Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram passear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: Por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifícios.
pois não vim resgatar os justos, e sim pecadores. E é engraçado, Jesus chama Mateus para segui-lo. E é um bocadinho surpreendente, porque provavelmente nós não gostaríamos muito de, sei lá, ter um relacionamento com um inspetor das finanças, não é? Que nos viesse cá ver algumas das nossas finanças. Mas os cobradores de impostos, no tempo de Jesus, os coletores, os inspetores das finanças, eram ainda muito mais desprezados do que qualquer agente das finanças atualmente. Sabem uma coisa? Naquele tempo não havia todos os anos as normas para descontar na IRS, não é? Que nós sabemos os direitos, não é? E os deveres que temos. E então, como não havia esse código para calcular o quanto cada pessoa devia em impostos, o cobrador cobrava o que queria. Porquê? O governo romano dizia quanto é que ele devia coletar, imaginemos 1.000 euros, e ele arranjava a maneira de coletar 2.500. 1.000 para os romanos, o restante para ele. Portanto, a maneira como os cobradores de impostos ganhavam a vida, não é? Era então coletar o máximo de impostos que podiam por todos os meios possíveis. E isso incluía mentir e enganar o povo. É por isso que mais tarde outro coletor de impostos, Zaqueu, prometeu pagar 4 vezes mais a quem ele tivesse defraudado, porque ele sabia que enganava as pessoas. Então, se naquele dia havia alguém em Cafarnaum que teria sido a pessoa menos provável para se tornar um discípulo de Jesus, era Mateus. Em geral, os cobradores de impostos eram desprezados pelos judeus por causa da sua colaboração com o governo romano, mas como próprio judeu, Mateus ainda era visto como um traidor do seu povo. Mesmo assim, Jesus o destaca e chama-o para segui-lo. E quando os líderes religiosos questionaram Jesus sobre a sua associação com pescadores como Mateus, com pecadores como Mateus, Jesus respondeu que ele veio para chamar pecadores para que eles possam ser curados espiritualmente. E novamente eu peço para olharmos para o quadro geral. E o que é que nós vemos aqui? Que Jesus buscou relacionamentos com os incrédulos. Esse foi certamente o ponto sensível para os líderes religiosos. Judeus que consideravam qualquer tipo de contacto com aqueles que consideravam injustos como algo que os contaminaria. Mas ao longo do seu ministério terreno, Jesus não só se recusou a fugir dessas pessoas, mas pelo contrário, ele as buscou continuamente. A segunda e ainda mais importante coisa que temos aqui é que Jesus não esperava que as pessoas limpassem as suas vidas antes de convidá-las a segui-lo. Certamente a vida de Mateus mudou a partir daquele dia em que ele deixou a sua carreira de cobrador de impostos para seguir Jesus. Mas Jesus não fez disso a condição para o convidar a segui-lo. Ele não disse a Mateus, deixa a tua vida de cobrador de impostos, resolve os teus pecados e depois vem. Jesus confiou que assim que Mateus entrasse num relacionamento com ele, Jesus começaria a mudar a vida de Mateus por meio desse relacionamento. E agora vamos pegar no que aprendemos destas duas passagens e vamos responder então às 4 questões que eu coloquei anteriormente. Já dei o primeiro passo para o meu relacionamento pessoal com Jesus. Não vou ficar muito tempo nesta questão, porque se tu estás aqui, se tu estás a ouvir, já destes o primeiro passo. Vir e ver. E então, como eu sugeri, agradece às pessoas que te ajudaram a dar este primeiro passo. E também não vou perder muito tempo com a segunda pergunta, pois provavelmente também a maioria de nós que estamos aqui já dissemos sim, eu creio em Jesus como o meu Senhor e Salvador. Agora, como posso ajudar outra pessoa a dar este passo na sua vida? E agora vamos pegar neste texto que nós vimos anterior ver. Inicie relacionamentos com não crentes. Nós não podemos convidar a vir e a ver quem já conhece a Jesus. Nós temos de convidar a vir
e a ver Jesus aqueles que ainda não o conhecem. Portanto, todos os convites para vir e ver que vimos na passagem de João surgiram de relacionamentos existentes. Mas um dos problemas que os cristãos têm é que simplesmente eles não têm muitos relacionamentos genuínos com os descrentes. Obviamente que tem de haver um equilíbrio, que nós precisamos de nos relacionar com os crentes para o nosso crescimento espiritual. Mas, ao mesmo tempo, é importante também que desenvolvamos relacionamentos com aqueles que ainda não são discípulos de Jesus, com aqueles que ainda não os conhecem. E isso não acontece por acidente. Nós temos de ser proativos no desenvolvimento de relacionamentos. Mas isso não significa que tenha de ser uma coisa desconfortável. Podemos começar pelas pessoas da família, os amigos, os colegas de trabalho. Se temos um hobby, conseguir chegar às pessoas dessa maneira, juntar-se a uma organização de voluntariado que já existe na cidade. Não precisamos de criar a nossa evangélica. Podemos nos juntar aos outros. Podemos fazer algo de útil para o vizinho ou pedir ao vizinho para nos ajudar. E são formas de nós estabelecer relacionamento. As possibilidades são infinitas. Mas há uma coisa muito importante. Antes de falar com os meus amigos sobre Jesus, preciso de falar com Jesus sobre os meus amigos. E embora esta etapa não pareça estar no que nós lemos até agora, nas passagens que nós lemos até agora, a verdade é que nós precisamos de orar e pedir a Deus que nos dê a oportunidade, que nos dê as palavras certas, quando nós os convidamos para vir e ver. E a hora certa, muitas vezes, é muito importante. Há várias maneiras de convidar as pessoas a vir e ver Jesus. Mas precisamos ter em mente que não estamos a convidar as pessoas para uma organização, que não estamos a convidar as pessoas para um programa. Nós estamos a convidar as pessoas para vir e conhecer uma pessoa. Jesus. É isso que nós estamos a convidar. Todas essas outras coisas podem ser caminhos que fazem parte do processo, mas precisamos nos certificar de que comunicamos claramente aos outros que estamos a pedir para eles virem conhecer a Jesus. Outra coisa importante, deixe que Jesus mude a outra pessoa. Há muitas armadilhas aqui. Muitas vezes nós temos a tendência de olhar para a vida de alguém e pensar, nunca vai ser cristão. Mas tenho quase a certeza de que Mateus estava feliz que Jesus não pensou isso sobre ele. A nossa responsabilidade é apenas fazer o convite. A resposta está completamente fora das nossas mãos. Outra armadilha a evitar é a tendência a esperar que os incrédulos ajam como crentes. Um incrédulo não vai agir como um crente. Ele ainda vai ter de aprender. E muitas vezes a dificuldade que nós temos em chegar às pessoas é que frequentemente a Igreja é mais conhecida por aquilo que somos contra do que por aquilo que somos. E isso geralmente se torna um empecilho, uma barreira quase intransponível quando convidamos as pessoas a vir e ver Jesus. Sem dúvida que é o momento certo para se firmar na Palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo traga as pessoas face a face com os seus pecados. Mas eu me pergunto quantas vezes necessariamente afastamos as pessoas de encontrar Jesus, tentando usurpar o papel do Espírito Santo a condená-las por seus pecados. Como podemos fazer para as pessoas, como igreja, as pessoas a darem este passo? Que a igreja seja um lugar seguro. Seguro para quem? Para quem busca. Seguro para quem? Para os céticos. Enquanto preparava esta palavra, li num blog de um pastor que há 9 sinais que a sua igreja está pronta para alcançar pessoas. E eu vou só falar de 3. E um dos que ele falava era o seguinte: os seus participantes, os seus crentes estão preparados para não fazer julgamentos. Quando nós convidamos alguém que não é crente, nós não o estamos a convidar para o julgar. Nós não estamos a convidar pré-convertidos.
São pessoas que têm problemas de estilo de vida. Podem ser toxicodependentes, podem ser prostitutas, podem ser coisas muito mais simples, como apenas fumam só cigarros, ou ter outro problema qualquer. E sabem, a transformação da vida das pessoas pode ser num clique, mas às vezes demora anos. Temos de ser honestos como igreja, honestos com as nossas lutas. Não vamos dizer aos outros que isto é tudo o mar de rosas, que tudo corre bem. E outra coisa que nós também muitas vezes presumimos é que quando convidamos alguém para vir, que ele já sabe alguma coisa. E isso é errado. Nós pensamos que eles já sabem pelo menos o básico da fé, mas eles ainda não sabem nada. E podia-se dizer muito mais coisas. Precisamos ser um lugar seguro para buscadores, para aqueles que procuram algo, para aqueles que procuram, ainda não sabem muito bem o que é, mas nós sabemos que é Jesus. Mas a verdade é que nós temos de fazer isso de uma maneira correta, sem diluir o Evangelho. Há muitas igrejas, dentro de Portugal e fora de Portugal, que são conhecidas por igrejas amigas do buscador, sensíveis do buscador. Na maioria dos casos, elas trabalham dessa maneira para alcançarem as pessoas para Jesus, para elas virem e verem. Mas elas vão tão longe dessa maneira de chamar as pessoas de uma forma tão fácil que não lhe apresentam o Evangelho na totalidade. As pessoas ouvem sobre o amor de Deus, mas não ouvem nada sobre o pecado. Isso é cuidadosamente evitado para não ofender ninguém. Todos os benefícios de entregar a vida a Jesus são apresentados, mas o custo de se tornar um discípulo nunca é mencionado. Sou da opinião que isso é uma abordagem que não é apenas antibíblica, mas que a longo prazo faz mais mal do que bem para as pessoas que buscam um relacionamento com Jesus, porque vão ficar com expectativas irrealistas sobre a natureza desse relacionamento. Na verdade, eu iria mais longe ao dizer que quando as pessoas visitam uma igreja, elas esperam encontrar uma comunidade de pessoas que se apegam a um conjunto de crenças e princípios, e quando a igreja minimiza essas coisas, minimiza a sua crença, minimiza os princípios, na verdade, acaba transformando as pessoas em meros espectadores, em vez de a igreja ser atraente para eles. E para terminar, eu sou muito grata às pessoas que na minha vida me convidaram para vir e ver Jesus. E é essa gratidão que me motiva a querer essa pessoa na vida de outros descrentes que conheço. Oro para que isso seja verdade para ti também. E agora para ti que hoje parastes e escutastes pela primeira vez. Se calhar não foi a mensagem certa para ti, mas eu convido-te para que possas estar connosco mais vezes, que possas assistir aos nossos encontros de jovens via Zoom, que possas assistir aos nossos estudos bíblicos via Zoom e, logo que possível, que possas vir à nossa igreja física. Vem conhecer Jesus. Amém. Vem fazer parte desta família que te ama, mesmo sem te conhecer, porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós hoje o celebramos na Santa Ceia. Como Ele disse, para nós o fazermos Amém. Até que Ele viesse. Toma o teu pão, toma o teu vinho e junta-te a nós. Amém. Nós estamos aqui reunidos realmente para participar da Santa Ceia. Momento em que nós lembramos a morte de Jesus naquela cruz. Uma morte de sofrimento por cada um de nós. E nós vamos participar com o pão e com o vinho. Dois elementos que lembram o corpo de Cristo moído naquela cruz. E o vinho, o sangue derramado por cada um de nós para nos limpar todo o pecado. Mas antes disso nós vamos louvar mais um bocadinho ao nosso Deus, de adorá-lo, porque essa é a nossa função, adorar a Deus. Amém? Amém. Aqui
nós optamos, Senhor, neste dia estar perante a Tua presença e nós colocamos a nossa vida no Teu altar, Senhor. Pedimos-te perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que faz entristecer o Teu rosto. Perdoa, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Eu peço nesta hora, Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa visitar cada família que nos está a ver, cada irmão que nos está a ver, cada visitante nesta hora, neste lugar, Senhor, online. Eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito toque nos seus corações, que eles possam sentir o amor e a paz de Cristo, no nome de Jesus. Amém. Vou pedir aos pastores para orarem pelo pão e pelo vinho. Amém. Senhor meu Deus, nesta hora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti e orar pelo pão, Senhor, que simboliza o Teu corpo, Senhor. Ó Deus, aquele corpo foi maltratado, esquartejado, ferido, Senhor, e oprimido, Senhor. Mas em nome de Jesus Tu nos abençoaste e é por causa de Ti, Senhor, desse Teu corpo que estamos aqui, Senhor. Ó Deus, eu quero consagrar nesta hora este pão que sirva de bênção para as nossas vidas, para as vidas daqueles que estão em casa, Senhor. Neste momento que eles possam sentir, Senhor, Teu Espírito Santo em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. De igual modo, oramos pelo vinho, Senhor. Oramos pelo vinho, Senhor, que representa o Teu sangue, Senhor. O Teu sangue, ó Pai, Senhor, que foi derramado naquela cruz, Senhor. Aquele sangue, Senhor, que nos purifica, que nos liberta e que nos lava de todo o pecado, ó Pai. Senhor, e nós Te pedimos, ó Pai, que a Tua presença, Senhor, possa estar sobre cada um de nós, ó Pai. E que os nossos pecados, na verdade, possam ser curados, ó Pai. E que nos possa salvar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os teus pés
palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor, possamos participar do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Podeis beber dele todos. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de ter conhecido um dia, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque me trouxeste para uma família maravilhosa. Me trouxeste, Senhor, para a família, Senhor, em que tu, Senhor, és o Pai. Eu te agradeço porque um dia, Senhor, tu deste o teu Filho para morrer naquela cruz, para que eu hoje possa me tornar também teu Filho. Eu te agradeço por isso. É um privilégio, Senhor, poder te adorar, louvar, estar na tua presença, Senhor. Entrar, Senhor, junto ao teu trono e poder, Senhor, reclinar a nossa cabeça no teu colo, Senhor. Tens sido um Deus maravilhoso, um Deus fiel, um Deus pronto, Senhor. Um Pai pronto a dar a mão ao seu Filho. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço por tudo nas nossas vidas. Eu te agradeço por cada vida, Senhor, que pertence a este aprisco, Senhor. Eu te agradeço por cada família aqui representada, Senhor. Eu te agradeço pelas pessoas que nos estão a assistir nesta noite. Eu peço nesta hora, Senhor, toca, Senhor, nos nossos corações. Toca no coração daqueles que ainda não te conhecem, para que eles venham ao conhecimento da tua glória, Senhor. Porque eu creio que nos próximos tempos irá haver muita oportunidade, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Oro, Senhor, também nesta hora por aqueles que se encontram doentes. Eu peço-te cura sobre as suas vidas. Vem, Santo Espírito, e passa o bálsamo, Senhor, sobre cada corpo, sobre cada doença, cada enfermidade, Senhor. Passa, Senhor, o teu bálsamo, Senhor, sobre cada ferida. Passa o teu bálsamo sobre cada doença em que os médicos não conseguem sequer dar solução. Mas tu és o Deus que cura, o Deus El Rafá. Eu peço nesta hora, Senhor, por cada um deles, Senhor, no nome de Jesus. Pai, também te peço nesta hora que tu vás ao encontro daqueles que estão a necessitar, Senhor, de algo, que estão a passar alguma necessidade. Que tu possas suprir, como diz a tua palavra, que tu supres a necessidade. Eu peço nesta hora, Senhor, vai ao encontro desses. Traz paz ao seu coração, Senhor. Traz paz, Senhor, à sua mente. E eu repreendo nesta hora todo o cansaço. Repreendo toda a opressão. Repreendo toda a depressão. Toda a ansiedade. Pai, eu peço nesta hora, Senhor, entra no aposento de quem assiste, Senhor. Que o teu amor, Senhor, abrace cada um deles, Senhor, no nome de Jesus. E eu te agradeço. Eu te agradeço pela tua palavra. E eu te agradeço pela oportunidade que nos dás de te adorar, louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado e amém. 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 Deus tem sido muito bom. Amém. E tem deixado realmente, não tem deixado os seus filhos sozinhos. Tem-os apoiado, tem acompanhado. Amém? E eu quero te convidar um dia a teres esta oportunidade. E como a palavra hoje foi pregada, obrigado por esse dia em que alguém me falou do nome de Jesus. E eu pude conhecer um Jesus bíblico, um Jesus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Amém.
E agora chegou a altura dos recados. Quero que tu nos acompanhes no YouTube, no Facebook e no Instagram. Faz gosto, deixa o teu comentário, diz-nos de onde é que tu estás, diz de onde é que tu vens, faz o teu pedido de oração, comenta connosco, partilha, nós estamos aqui para abraçar toda a gente. Temos também dias de oração e de ensino, que é todas as quintas-feiras temos o culto de oração e ensino com a pastora Manuela às 20h30 pelo Zoom e vamos deixar aqui todos os dados para que tu possas entrar e juntar-te a nós. Também não te esqueças, sábados às 8h30, Facebook e YouTube. Vem, acompanha-nos. À sexta-feira temos o Ministério de Jovens do nosso grupo Ecletos. És super bem-vindo. Vamos deixar aqui todos os dados para que possas aceder via Zoom, porque é a melhor maneira para conseguirmos estar juntos, mesmo estando separados. És bem-vindo, estás convidado, aparece. Bom, e mais uma vez, como profissional de saúde, eu incentivo a que vocês tenham cuidado em casa e na rua, desinfetem as mãos todos os dias, toda a hora que possível, usem máscara sempre, connosco está, que a polícia agora não brinca, portanto, se nós não podemos brincar, a polícia muito menos, mascarinha sempre, proteger-nos a sério, é para nós não mexerem, para nós começarmos a ter uma vida normal, para começar a sair à rua, para nós podermos voltar aos nossos cultos presenciais. Estejam atentos também que vamos dar novas informações sobre cultos presenciais, podem estar quase próximos aí, portanto estejam muito atentos, por favor, e protejam-se. Que Deus abençoe. Vem, acompanha-nos, és bem-vindo à nossa casa, à nossa igreja e à nossa família.